Boa noite, boa noite. Privilégio estar aqui com vocês essa noite. Fico muito feliz pelo convite. Por mais que o Diogo não teve outra opção, aí teve que me chamar. Mas o importante é que a palavra de Deus vai ser exposta e é o Espírito Santo que faz o restante, né? Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu sou, para quem não me conhece, o Francesco, lá da Aliança Centro, em Caxias. Eu sou obreiro lá agora, esse mês fazem 11 anos. E estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando a palavra num dia tão especial, o Dia dos Pais, né? Como eu apresentei lá, a minha esposa, acho que foi levar as crianças na aulinha. Sou casado com a Thaisa, e mulher abençoada, né, por casar comigo. Pai de 4 filhos, então a Helena, o Henrique, a Ana Laura, da qual eu tive o privilégio de ajudar no parto em casa, uma situação ali demoramos muito para ir para o hospital, ela nasceu em casa, uma experiência única, deu tudo certo pela graça de Deus. E o Mateus também, que veio por último, a rapa do tacho, né, mas amado igual, né, estamos por aí fervendo agora essa hora já, brincando lá. Então, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite. E eu sei que quando a gente pensa em falar para os pais, né, às vezes a tentação para quem não é pai, é filho só, ou não é pai, é casado, ou é mulher, é desligar, né? Mas eu quero te desafiar a ficar atento, porque aquilo que nós vamos ver nessa noite, obviamente que é de forma especial para os pais, mas também se aplica na vida de todos os que creem, os cristãos, aqueles que creem, entregaram a sua vida para Jesus. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, no capítulo 6, e nós vamos ler os versículos de 1 até o 9. Deuteronômio, capítulo 6. Eu gosto sempre de lembrar lá na Aliança Centro, e vou fazer aqui também, se você vai ler no seu celular, aproveita e já coloca no modo avião, porque aí não chega notificação, não tem aquela tentação de olhar outra coisa, né, durante a mensagem, nada atrapalha, né? Então, já aproveita e coloca no modo avião. Deuteronômio, capítulo 6. Um texto muito conhecido e muito especial para hoje, no Dia dos Pais, porque nós vivemos dias muito difíceis, onde a sociedade tem cada vez mais uma verdade líquida, né? A verdade hoje, ela parece que escorre pelas mãos. A gente, se nós tirarmos a palavra de Deus, que é a verdade, a única verdade, cada um tem a sua verdade, não é? Então, escolas hoje, por exemplo, já não comemoram mais o Dia dos Pais ou das mães, né? Mas é o dia do cuidador, é o dia da família, enfim, alguma coisa que tira um pouco daquilo que é mais específico, né, de pai e de mãe. Nós vivemos numa sociedade que está desconstruindo cada vez mais a família, está desconstruindo cada vez mais o papel dos homens como líderes do lar, da sociedade, como aqueles que foram chamados por Deus para liderar, para ter a responsabilidade de ensinar, e assim por diante. E esse texto vai nos lembrar de algumas verdades que nós precisamos, volta e meia, por mais macacos velhos que sejamos na fé, nós precisamos relembrar, revisitar. Então acompanha comigo a leitura aí, por favor, do versículo 1 até o 9. Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Deste modo, vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo tempo que nós já tivemos aqui. Obrigado por cantarmos tantas verdades a teu respeito. Obrigado por cada pessoa que está aqui e faz parte do teu corpo. Obrigado porque temos esse privilégio da tua palavra sendo exposta aqui diante de nós, Pai. Abençoa, usa esse tempo, conduz, que teu Espírito Santo tenha liberdade aqui em nosso meio, em nossos corações. Abre, Pai, a nossa mente, abre os nossos corações, nos dá foco, nos dá entendimento, Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar com cada um aqui nessa noite. Não é por acaso que estamos reunidos aqui, não é por acaso que cada um está aqui nessa noite. Então que o Senhor faça aquilo que é a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em teu nome te entregamos esse tempo, para o Senhor fazer aquilo que é a tua vontade. Amém. Amém. Muito bem, então, esse texto de Deuteronômio, ele é muito conhecido e a gente precisa contextualizar um pouquinho antes de a gente entrar na mensagem propriamente dita, para saber do que se trata aqui, o que está acontecendo. Então, o povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida, e esse trecho que nós lemos é chamado de Shema Israel, no hebraico. Ouça, né? Ouça, ouve Israel, que é como o versículo 4 começa ali especificamente. Né? Nós vamos usar mais o versículo 4 até o 8, mas lemos do 1 até o 8, até o 9, para a gente pegar todo o contexto, né? Então, ouça Israel, né? O povo está prestes a entrar na Terra Prometida, e aí então Deus diz o seguinte, agora, para tudo, que eu vou passar para vocês, ou relembrar a vocês algo importantíssimo. Eu vou fazer isso para quê? Como o texto mesmo diz, para que tudo vá bem, para que vocês sejam numerosos na terra que vão entrar, para que seus filhos ouçam, aprendam, para que seus netos se lembrem do porquê vocês estão aqui, quem os trouxe até aqui, quem os tirou do Egito, fez todas as maravilhas que fez e os trouxe até a terra onde mana leite e mel, agora sim, né? A terra prometida a Israel. Então, isso é a linha dorsal da fé judaica. Ame o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas. Essa é a linha dorsal para os judeus, e Jesus, ele não tira isso, mas ele aprofunda isso, na verdade, no Novo Testamento. Ele vai dizer que esse é o maior de todos os mandamentos. Ame o Senhor, o seu Deus, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Jesus não invalida isso, Jesus aprofunda, inclusive, este maior mandamento, a espinha dorsal da fé judaica e também da fé cristã. Ela foi dada a todo Israel ali, então, quando estava prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés ali, antes do povo entrar na terra, os chama para uma última lição crucial. E essa lição ecoa desde aqueles dias até os dias de hoje, porque essa mesma lição crucial que serve para o povo de Israel, também é a mesma lição que serve para nós. Porque o que o texto está ensinando é que os israelitas deveriam viver a fé, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, praticar a fé cristã e ensinar isso para as gerações que viriam depois. Isso é aquilo que nós também devemos fazer como cristãos nos nossos dias. Viver a fé em primeiro lugar, praticá-la em todos os lugares e também ensinar os nossos filhos. Então, nessa mensagem a gente vai explorar 3 pontos cruciais, né, fundamentais aqui, sobre essa ordem de Deus para nós, de forma muito especial para os pais, mas obviamente que os princípios que nós vamos ver aqui se aplicam para todos os cristãos, né, não especificamente somente para os pais. E os 3 pontos dessa mensagem vão ser: o primeiro, a prioridade da devoção pessoal, né, nos versículos 4 e 5. O segundo, a imersão constante, ou seja, a nossa constância com a palavra e a prática da palavra de Deus, versículos 6 e 7. E, por fim, a vida cristã como um testemunho contínuo, né, nos versículos 8 e 9. Então, primeiro ponto, a prioridade da devoção pessoal. Nós precisamos refletir profundamente sobre isso, porque talvez é algo que tem faltado muito em nossos lares, em nossas casas, e talvez nós, homens, temos falhado nesse sentido, de ter uma devoção, em primeiro lugar, pessoal com Deus. Eu e Deus.
ninguém pode viver a nossa fé por nós, né, se colocar no nosso lugar e viver a nossa fé no nosso lugar. Cada um de nós tem a responsabilidade de ter um relacionamento pessoal com Jesus. Deus não tem netos, não é? Deus só tem filhos. Então, o filho de crente não é crentinho. O filho de crente, ele é um pecador que precisa do Salvador, né? E a gente precisa primeiro viver essa vida como Salvador, para depois, então, poder ensinar isso para os nossos filhos. Mas vamos ver com um pouquinho mais de calma. O texto começa, então, no versículo 4, dizendo: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Antes de qualquer instrução sobre como educar os filhos, Moisés direciona o povo para algo fundamental, a sua própria fé. Antes de qualquer coisa, Moisés foca no relacionamento pessoal, individual, de cada um daqueles israelitas com Deus. Quando Jesus, no Novo Testamento, repete esse mandamento, ele também dá a mesma ênfase de que cada um de nós precisa ter um relacionamento pessoal com Ele. Ele estende depois, né, nos versículos seguintes, lá no Novo Testamento, dos Evangelhos, dizendo que o segundo maior mandamento também é semelhante a esse, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas antes de qualquer coisa, antes de amar o próximo, antes de ensinar o filho, antes de qualquer coisa, eu preciso ter um relacionamento pessoal com Jesus. E é muito diferente a gente saber que Jesus é o Salvador, a gente saber que Ele é o Senhor. Isso, na verdade, todo mundo vai saber um dia. A Bíblia nos ensina que, quando Jesus voltar em glória, todo mundo vai reconhecer que Ele é o Senhor, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser salvo, significa que todo mundo vai reconhecer que Ele é o Senhor. De fato, os crentes malucos estavam certos, né? Jesus é o Senhor. Quando Ele voltar em glória, todo mundo vai concluir isto. Não significa salvação, significa reconhecimento de quem Ele é. Então, a grande diferença entre eu saber, Jesus é o Senhor, sim, Jesus é o Senhor. Jesus é o Salvador, sim, Ele é o Salvador. Agora, há um abismo entre eu dizer, Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Salvador, pessoal. É Ele agora quem manda na minha vida, é Ele quem governa os meus passos, os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos. Se Ele é o Senhor, tem alguém que manda e alguém que obedece, não é? Teologia sistemática básica. Deus é Deus, nós não somos Deus. Relacionamento pessoal com Jesus é a primeira coisa que Moisés fala para os israelitas, e é aquilo que Jesus também evidencia no Novo Testamento. Então, a ordem para amar a Deus de forma total e irrestrita, ela é o ponto de partida. É a primeira coisa que a gente precisa avaliar em nossas vidas constantemente. Constantemente. Nós precisamos parar, olhar para a nossa própria vida, para as nossas decisões, para os nossos sonhos, para o nosso extrato bancário e saber se Jesus é Senhor dessas coisas todas, da nossa vida como um todo, né? Volta e meia a gente precisa, porque a nossa tendência humana é começar a levar a vida conforme eu desejo, e não como a Bíblia ensina que eu deveria viver. Então, a paternidade espiritual, ela começa com a nossa própria devoção pessoal. Jesus afirmou esse como o primeiro e maior mandamento, e um pai que não ama a Deus de todo o seu ser, de todo o seu coração, de toda a sua forma, de toda a sua força, ele não pode, de fato, guiar o seu filho a fazer isso. A nossa fé não pode ser uma formalidade, não pode ser uma religiosidade vazia. Jesus não nos chamou para a religião. E há uma diferença absurda entre o Evangelho e a religião. A religião diz que eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, ser assim, ser assado, ser assim, e aí eu vou ser aceito por Deus, eu vou ganhar o seu favor. Talvez eu vou conquistar a minha salvação. E a gente não tem como fazer isso. A salvação depende de nós, nossos méritos, nosso esforço. E é isso que o Evangelho vai dizer. O Evangelho vai dizer, você já recebeu o perdão de graça, por graça de Jesus. De graça para nós, porque para Ele custou um alto preço. E aí, em resposta a este amor, aí sim, eu vou procurar obedecer a palavra, eu vou procurar a santificação, porque eu quero agradar aquele que me salvou. Então,
a fé cristã não é uma formalidade, não é uma religiosidade, ela é um relacionamento com alguém. Foi falado aqui no louvor que Jesus está presente, de fato Ele está presente aqui no nosso meio, neste momento. E Ele está presente quando nós nos fechamos lá no nosso quarto e nos derramamos diante dEle. E Ele está presente lá no nosso trabalho, na nossa casa, quando lidamos com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho. Ele está presente na escola e na faculdade. E quando nós vamos para os lugares privados com os nossos celulares, Ele está sempre presente ali. Então, a fé não é essa formalidade só, mas é uma paixão que domina todo o ser. Toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento, o nosso intelecto, as nossas emoções, as nossas ações, tudo é dominado por esse amor a Deus, em primeiro lugar. Para a gente tentar ilustrar isso, pensa um pai que é apaixonado por futebol. Pai que gosta do time, gosta de sofrer, na verdade, né? Porque os nossos times aí tá difícil, né? Ele não precisa ficar dizendo para o filho, vou dizer para vocês, eu, quando era adolescente, gostava muito de futebol. Ia no estádio, aquela coisa toda, ficava brabo, né? Hoje, graças a Deus, Deus me livrou disso. Acompanho, gosto, mas, assim, bem de longe. O Henrique e o Matheus, meus filhos, eles são aficionados por futebol. O Matheus, inclusive, o aniversário dele foi no início desse mês, semana passada, e o aniversário dele de tema foi Cristiano Ronaldo. E não teve jeito de a gente mudar o tema da festa, era Cristiano Ronaldo. Né? Porque ele gosta de futebol. Agora, imagina um pai que ele é aficionado por futebol. Ele não precisa ensinar. O filho vai ver ele assistindo o jogo, ele usando a camiseta do time, ele indo para o estádio, talvez, levando o filho junto. Ele vai ver, meu pai ama esse negócio aqui, deve ser muito legal, muito bom. Eu também quero viver isso. Meu pai gasta tanto tempo com isso. Ele fica bravo quando o time perde, fica feliz quando o time ganha. Deve ser sensacional. Mal sabe ele que, né, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante. Né? Então, o pai não precisa obrigar o filho a fazer nada. O filho vai ver o pai vivendo aquilo e vai querer viver também. E assim também seria se nós vivêssemos e amássemos a Deus com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, e toda a nossa alma. Os nossos filhos iriam olhar para nós e dizer, eu quero isso. Eu quero isso, deve ser muito bom. Meu pai lendo a Bíblia, meu pai estudando, deve ser demais esse livro, eu quero conhecer. Meu pai não deixa de ir na celebração, não falta grupo célula, deve ser muito legal, eu quero isso para mim também. O exemplo, ele vai arrastando junto. Ao passo de que se eu ficar falando para ele fazer essas coisas e não fizer, ele vai dizer, por que meu pai quer que eu faça uma coisa que ele não faz? Por que meu pai está me obrigando a fazer isso? Se fosse tão bom, ele ia também. O raciocínio ele é bem lógico, bem simples de a gente entender. A nossa paixão, nosso amor por Deus, ele precisa ser visível. E pais, às vezes a gente vai ter que ser intencional em fazer isso. E não importa a idade do seu filho. Não estou falando para pais aqui só de crianças pequenas. Às vezes a gente vai ter... Eu volto e meia, quando eu saio de casa, meus filhos ainda estão dormindo, eu saio cedo. Né? Então, eles não têm muito a oportunidade de me ver, por exemplo, lendo a Bíblia. Então, quando eu tenho um dia de folga, hoje é na sexta, eu tenho meu dia de folga, eu espero eles acordarem, a gente toma um café da manhã, aí eu vou pegar minha Bíblia, sento lá na mesa, leio, aí eu vou chamando um para aqui, tu viu que legal isso aqui e tal. A minha esposa faz um devocional com eles todas as manhãs. Estamos muito longe da perfeição, tá? Mas a gente tem que ser intencional em fazer isso. Se os nossos filhos, os filhos de vocês são adolescentes, eles vão ver vocês fazendo isso e vai ter o mesmo impacto. Por mais que você não tenha feito, não é tarde para começar. O problema é não começar. Mas isso precisa partir primeiro de um relacionamento pessoal meu com Deus. Porque senão eu vou fazer uma vez, duas vezes, a terceira já vou cansar, a quarta eu não vou mais fazer. Amar a Deus precisa se refletir no nosso dia a dia, no cotidiano, assim como o exemplo do futebol. Ele vai ver, ele vai saber que é bom porque ele está vendo o pai fazer, a mãe fazer. Lembra que eu falei que não é especificamente para os pais, mas é especialmente para os pais. Porque eu e você, como homens, nós somos, o que a Bíblia nos ensina lá em Efésios capítulo 6,
é que nós somos, 5, perdão, que nós somos os cabeça do lar. Autoridade espiritual sobre nossa família. Eu e você, marido, pai, vamos prestar contas para Deus de como nós conduzimos espiritualmente nossa família. A gente precisa estar muito atento a isso. Não quero assustar ninguém, tá? Mas a gente precisa pensar a respeito disso. Né? Como a gente tem investido o nosso tempo, como a gente tem preenchido nossa agenda. Será que nós temos tido tempo em família? Precisamos refletir constantemente. Porque se a gente deixar, a gente sabe, vocês sabem tanto quanto eu, que os compromissos vão engolir a gente. Daqui a pouco a gente não tem tempo para mais nada, para aquilo que é mais importante, né? Em detrimento de coisas que são menos importantes. Então, pais, algumas perguntas de aplicação prática. A primeira pergunta dessa mensagem é óbvia, que a gente deve se fazer, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, ou pelo menos eu luto para que isso seja uma verdade na minha vida? Essa é a primeira avaliação que a gente precisa fazer. E eu estendo isso para as mães, para os filhos, para as filhas, todos nós que estamos aqui. Eu amo o Senhor de todo o meu coração, porque se a gente parar para pensar, as implicações disso são muitas, mas são muitas mesmo. As prioridades mudam, os planos mudam, os sonhos mudam. Se eu amar o Senhor de todo o meu coração, esse vai ser o alicerce, a base. Passe tempo a sós com Deus. Invista em sua vida de oração, sua vida de leitura. Plano bíblico de leitura, hoje é o que mais tem por aí. Pesquisar e depois, plano de leitura da Bíblia em 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Tem de trás para frente, ordem cronológica, de frente para trás. Se você tem dificuldade de ter leitura bíblica, comece um plano, se desafie. A gente gosta de um desafio, não é? Se desafie a fazer, não sei. Mas ficar parado esperando que algo vai mudar, sem fazer nada, nada vai mudar. Não vai acontecer nada. O segundo ponto, então, o Diogo me disse que eu tinha 1h30, tá? Para a mensagem, então estou tranquilo. O segundo ponto é a imersão constante na palavra de Deus. O primeiro é a minha devoção pessoal. O segundo, então, a constância dessa devoção, a minha imersão constante na palavra de Deus e principalmente o lar, a casa, sendo como essa escola de fé. Os versículos 6 e 7 diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Tem até uma musiquinha infantil sobre isso, né? Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Né? Tem uns gestinhos, não sei se já cantaram aqui. Os mais jovens há mais tempo vão lembrar dessa aí. Então, depois de amar a Deus, a palavra dele precisa estar encravada em nossos corações. Precisa estar constantemente frutificando em nossos corações. O verbo aqui, ensinarás, que no versículo 6, não é uma instrução formal somente. Olha, agora nós vamos sentar aqui, filhos, e o papai vai dar uma aula para vocês sobre Bíblia. Pode fazer assim de vez em quando também, eles vão gostar, tá? O papai de professor vão amar. Mas o ensinarás, o texto ainda exemplifica. É ao sentar, ao levantar, andando pelo caminho, levando os filhos para a escola, de carro, buscando da escola, voltando para casa, é na hora do almoço, é na hora de uma brincadeira. O tempo todo a gente precisa estar ensinando os nossos filhos. A fé não é algo que a gente vai ensinar apenas, vai aprender e ensinar apenas na celebração de domingo, no grupo célula, ou talvez num curso, né, bíblico. Assim também a gente aprende, né, eu espero. Mas é numa visão de vida, ou seja, uma cosmovisão cristã, onde eu vou usar um óculos constante da palavra de Deus. Então, tudo que acontecer na minha casa, seja no erro ou no acerto, várias vezes eu tive que parar, pedir perdão para os meus filhos, pedir perdão para minha esposa, né, porque tinha errado, feito alguma coisa assim, e vida que segue. O erro também pode se tornar um exemplo. Eu sei que como os nossos pais, né,
principalmente aqui da Serra Gaúcha, mais ítalo-brasileiro, eles não têm muito costume de pedir perdão. O perdão, ele é quase um sinal de fraqueza, não é? Mas a gente precisa passar essa barreira da vergonha. Se a gente errou, tem que pedir perdão. Porque senão sabe o que vai acontecer? Os nossos filhos nunca vão nos ver pedindo perdão para eles, ou para nossa esposa, ou para o nosso marido, e eles vão fazer a mesma coisa. Não vão pedir perdão para ninguém, quando brigar não vão pedir perdão para ninguém, não vão acertar as contas, vão crescer como jovens e adultos que não pedem perdão para ninguém, que são sempre certos. E a gente sabe que ninguém está sempre certo. Então, as pequenas oportunidades do dia a dia da família, às vezes aquela correria, aquela bagunça, a gente tem a oportunidade ali de ensinar a respeito de Deus. E o texto menciona 4 momentos cruciais aqui, em que a gente deve ensinar com persistência. E veja que o texto fala com persistência, ou seja, é uma constante. Perseverar. Às vezes a gente tem a impressão que nossos filhos não estão ouvindo nada, né? A gente fala, e não, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, imediatamente. Né? 5 minutos atrás falou para não fazer uma coisa, eles estão lá fazendo de novo, mesma coisa. Né? E aí tem que entrar a disciplina, mas aí é outro assunto. Né? Com persistência, sentado em casa, o texto fala, né? Ensinando, então, durante as refeições, na leitura antes de dormir, nas conversas do dia a dia, da família, quando vai viajar nas férias, aí tem mais tempo, né? As férias escolares agora, as mães quase morrem, né, em casa, os meus filhos só não comeram a geladeira porque não dava. Acabaram de comer, eles querem comer de novo. Acabou. Bem, o dia inteiro. Aí, dia chuviscando, frio, eles estão dentro de casa, entediado, o que é? Comer. E vai comida. Né? Eu estava ficando preocupado, achando que eles começaram a morder um ao outro ali, né, dentro de casa. Mas nesses dias assim de férias, a gente tem 2 caminhos. Um é ver isso como um peso, e é cansativo, gente, eu sei, é cansativo. Acabou de arrumar a sala, todos os brinquedinhos no lugar, virou as costas, foi para a cozinha, quando voltou para a sala, está pior do que estava antes. É assim, cansa. Briga, gestão de conflito, né? Quem mordeu um, mordeu o outro, bateu, chutou. É o tempo todo, cansa mesmo. Mas a gente pode ver isso como uma oportunidade também, de ensinar a palavra de Deus, de mostrar para eles que o perdão é importante, né? De novo, de que a alegria não está só na comida, embora seja coisa boa, né? A gente pode ter várias oportunidades pequenas ali, ensinando a palavra de Deus, sentado em casa. Inclusive em momentos formais. O meu filho Henrique está com 7, e agora toda terça-feira ele tem futsal, ele faz futsal na escola, e eu pego ele no futsal, e a gente vai numa padariazinha ali perto de casa e vai fazer discipulado. Ele vai lá por causa da comida, tá, gente? Ele vai lá porque ele ganha uma comidinha, um negocinho. Mas eu estou tentando inculcar nele o hábito já de sentar com alguém que vai perguntar sobre a vida dele. E eu quero ser o primeiro, eu quero ter o privilégio de ser o primeiro discipulador do meu filho. Eu sei que daqui a pouco ele não vai mais querer saber de mim, então enquanto ele quer e gosta, você eu. Né? É difícil, porque às vezes eu quero só ir para casa. Eu só quero pegar ele e ir para casa, estou cansado. O dia inteiro lá ouvindo, né, o Diogo pode também compartilhar com vocês também as coisas que a gente precisa lutar às vezes no ministério. Cabeça explodindo, aquela tentação, filho, vamos para casa hoje. E aí tem que dizer, não, vamos manter o compromisso. Não é fácil, é trabalhoso, mas a gente precisa investir na vidinha deles. Andando pelo caminho, aproveitando, como eu falei, momentos de buscar na escola, o trajeto da escola até em casa, ouvir uma música, falar sobre algum assunto. Né? Minha filha agora está a mais velha com 10, vai fazer 11, aí já começa uns assuntos mais complicados, né? Às vezes ela pergunta umas coisas que a gente diz, depois a gente conversa e os irmãos estão juntos. Tá? Depois a gente fala sobre isso. Então, caminhando no parque, no trajeto até a pracinha, sei lá, quando os filhos são maiores, indo ver um filme no cinema, aproveitar, andando pelo caminho. Ao se deitar, né, antes de dormir, tempo de qualidade, ler um livro, orar juntos. Ao se levantar, né, se tem como, fazer uma devocional juntos. Se não todo dia, pelo menos um dia da semana. Incutir neles esse hábito, né, de ter a palavra de Deus presente. A casa deve ser essa escola de fé.
E os pais, os homens, neste caso, têm a responsabilidade disso. Pais, eu e você, mais uma vez, temos a responsabilidade sobre a vida espiritual, em primeiro lugar nossa, própria, mas também da nossa família. Os pais, como casal, obviamente que vão atuar juntos, né, para que os filhos conheçam a Cristo, que entreguem a vida a Jesus, conheçam a sua palavra, mas a responsabilidade é dada ao homem. Não é nenhum demérito à mulher, tá, gente? O homem e mulher diante de Deus é igual, é função, papel diferente que Deus deu. E para o homem ele deu esse papel de liderança. A gente precisa cumprir isso com zelo, com excelência, embora seja difícil, né? Imagina, quando eu era bem pequenininho, eu fui pescar no Rio Uruguai. Para mim parecia o mar, né? Porque o Rio Uruguai é grande, lá em Marcelino Ramos. Isso eu tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. E eu fui pescar com meu pai. Nunca tinha pescado nada na minha vida e tal. Meu pai começou a me ensinar, olha, tem que botar a minhoca. Já começou ruim, né? Porque daí tinha que pegar a minhoca, colocar ali no anzol, aquele negócio todo. E fui pescar com ele, pesquei um peixinho lá, um lambarizinho desse tamanho, e eu quis preparar o tal do lambari. Cortei a cabeça, cortei o rabo, sobrou um... Né? Não faz isso, mas eu, orgulhoso, né, da minha pesca, queria preparar o tal do lambarizinho lá. Então, meu pai me ensinou, quando a gente vai, se alguém aqui já foi pescar, alguém vai ter que te ensinar a fazer isso, né? Pode tentar lá por tentativa e erro, mas vai demorar mais. Se alguém te ensinar, melhor. Meu pai ensinou algumas dicas, né, sobre a pescaria. E a ideia dessa ilustração é que o aprendizado ele vai se dar nessa experiência. O pai vai ensinando como fazer. Às vezes vai ter que pegar o filho e dizer, vem cá, guri, que o pai vai te ensinar. Tá? Porque lá na frente tu vai ficar te quebrando com uma coisa que o pai vai te ajudar. Nem sempre eles vão querer ouvir, mas o nosso papel é ensinar. E meu pai me ensinou muitas coisas que na hora eu dizia, que chatice. E hoje, graças a Deus que ele me ensinou, né? Então, a mesma forma, essa fé é ensinada na prática. Na prática. E nos momentos de uma crise financeira, onde a gente pode mostrar aos nossos filhos confiança em Deus, um momento em que a doença chega e a gente pode demonstrar aos nossos filhos a nossa confiança no Senhor, na sua bondade, apesar de a gente não entender o que está acontecendo direito. A gente pode ensinar para eles na alegria de uma conquista, a louvar a Deus e agradecer a Deus porque Deus nos deu aquilo. Tudo isso são oportunidades. O lar deve ser esse ambiente onde a palavra de Deus tem que ser natural. Tão natural quanto falar sobre como é que foi a escola, como é que está no trabalho. A palavra de Deus tem que estar no mesmo ou mais, né, sendo falada do que essas outras coisas. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas a respeito da vida dos nossos filhos que são secundárias. A gente se preocupa com a faculdade que eles vão fazer, a carreira que eles vão seguir, se eles vão ter dinheiro ou pouco dinheiro, se a gente vai conseguir juntar um dinheiro para deixar alguma coisa para eles brigar depois. A gente se preocupa com a educação, quem tem filhos na escola, não sei vocês, não é à toa que estou encabeçando um projeto lá em Caxias e a gente abriu uma escola cristã clássica, porque a educação no Brasil simplesmente não tem mais condições. Agora, tudo isso é secundário, e tudo isso vai ser um desperdício se meus filhos não aprenderem a amar o Senhor, entregar a sua vida nas mãos dele. Isso é o mais importante, porque disso depende a eternidade deles, não só essa vida rápida, passageira aqui. Então, pais, não se preocupem tanto com a carreira, com quanto seu filho vai ganhar de dinheiro. Se preocupe com quanto ele ama o Senhor Jesus, ou não. O quanto ele investe a sua vida em conhecer mais a Cristo, a Deus, a sua palavra, ou não. O restante, quando o próprio Senhor Jesus diz que a gente amando o reino de Deus, buscando a sua justiça, o que vai acontecer? Todo o restante vai ser acrescentado. E se o Senhor é o bom pastor, como diz o Salmo 23, que nos leva pelos pastos verdejantes, às vezes também nos leva para os desertos, tudo aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Não é? Se Ele é o bom pastor que cuida da minha vida, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Inclusive, isso é uma música do Projeto Solo, chamada 23. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O que os nossos filhos precisam, o que nós precisamos é da graça salvadora de Jesus. Terceiro e último ponto, e se você pensou, graças a Deus, é pecado. Pecado.
Sempre que a gente está falando e o pregador diz, encaminhando então para o final, né, dá um alívio. Isso é pecado, gente? Brincadeira. Versículos 8 e 9, então, terceiro ponto, a vida cristã como um testemunho contínuo. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. A segunda, colocar e ensinar isso para os nossos filhos, para as próximas gerações. Os avós, inclusive, pode ser um catalisador, um impulsionador desse ensino para os netos, ajudando os pais nesse ensino. É só privilégio que a gente tem, ensinar os filhos, depois os netos. E por fim, então, a vida cristã como um testemunho contínuo, a fé visível, né, em cada detalhe. Versículos 8 e 9. Então, essas palavras todas que foram ensinadas, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Essa instrução aqui, inclusive, os fariseus literalmente fizeram o que está escrito aqui. Eles não entenderam muito bem. Nesse momento entenderam, mas mais para frente começou a virar uma tradição, uma competição, inclusive, onde os judeus eles começaram a colocar essa lei em pequenos rolinhos, onde eles prendiam na testa, chamada de filactérios. E Jesus condena, inclusive, os fariseus, principalmente, que usavam isso, né, no Novo Testamento. Então, eles literalmente pegaram a lei, enrolaram e dizia, amarre-as como um sinal nos braços. Beleza, então eles botaram aqueles rolinhos da lei no braço. Aí o que mais que diz? Prenda-as na testa. Tá bom, então eles fizeram lá uma fitinha que ficava aquele negocinho pendurado, assim. Aí, escreva nos batentes das portas. Então eles escreviam nas suas casas, nos batentes das portas. Acontece que o Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele torna isso muito mais profundo. Moisés não estava falando de literalmente colocar no rolinho e no braço. Moisés estava falando de que isso deveria ser praticado constantemente, uma fé que é visível. Deixe as pessoas verem a sua fé. Viva a sua fé, ela tem que ser um sinal na sua testa. A pessoa olha para você, é crente. E às vezes a gente sente vergonha, né? Você é crente? Não, depende. O que tu entende por crente? Hoje em dia até vale essa pergunta, porque, né, vamos combinar que o evangelho, os evangélicos aí tá muito difícil, né? Hoje até vale. Mas um sinal visível de que a gente é cristão, que a gente ama a Cristo. Então, o significado para nós é muito mais profundo e simbólico. A fé tem que ser visível e presente em todas as áreas da nossa vida. Na tua mão, ou seja, nas suas ações, em tudo que você for fazer, no trabalho, no serviço, na igreja, fora da igreja. Tudo deve ser uma expressão da sua fé. Os nossos filhos devem ver a honestidade do pai e da mãe e querer ser igual a eles, a nós. As nossas ações devem refletir a Cristo. Desde grandes coisas, grandes decisões financeiras, empresariais, até pequenas coisas. O futebolzinho lá, o testemunho. Quando ninguém está vendo na escola, na faculdade. Ali sim é que nós devemos brilhar como cristãos. E não estou falando só de viver de uma forma diferente. Eu não sei se vocês já ouviram um jargão. Evangelize, se preciso, use palavras. Isso é mentira, gente. Mentira não, mas é pelo menos uma meia-verdade. A gente precisa usar as palavras, tá? As pessoas precisam entender que elas são pecadoras e que precisam de um Salvador. Porque quem não entende que é um pecador, por que vai querer um Salvador? Se eu não estou doente, por que eu vou querer tomar remédio? E se eu não falar isso, as pessoas não vão entender. Talvez no começo as pessoas vão perguntar, nossa, mas o Francesco é meio esquisito, né? Ele é meio estranho, ele faz umas coisas meio estranhas, ele tem uns compromissos uns dias estranhos. Mas só isso não é o suficiente. A gente precisa falar. A mão aqui precisa ser as nossas ações. Na testa, os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão, sabia? Todos nós enxergamos o mundo a partir de uma perspectiva. E nós somos chamados como cristãos a enxergar o mundo a partir da ótica bíblica. É como se nós pegássemos um óculos da Bíblia e colocássemos. Então, agora, tudo que eu vejo é sobre a ótica da Palavra de Deus.
os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo, os nossos planos para o futuro e para o futuro dos nossos filhos, os nossos sonhos devem passar pelo crivo da palavra de Deus. A forma como nós vemos o dinheiro, o sucesso, o fracasso, tudo isso sob a perspectiva de Deus. O sucesso que a gente às vezes almeja pode ser um fracasso total na ótica de Deus. E o fracasso aos olhos do mundo pode ser um tremendo sucesso aos olhos de Deus, em várias situações. Então, muito cuidado com a sua visão de mundo. E nos umbrais da tua casa, nas portas, não precisa botar nada lá, tá? Não precisa adesivar a sua casa, escrever nos umbrais, não é nada disso, tá? Como os judeus fizeram. Mas a nossa fé precisa ser a identidade da nossa família. Quando alguém entra na nossa casa, ela precisa saber que ali tem um Senhor que é Senhor daquela casa. Eles precisam ver, de alguma forma, não estou falando de pendurar quadro da Santa Ceia, deixar uma Bíblia aberta, não é nada disso. É na forma como aquela família se relaciona, a forma como aquela família enxerga a vida, a forma como aquela família preza pelos princípios bíblicos, pela própria Bíblia. Os umbrais, a nossa casa precisa ser identificada como uma casa de quem vive uma vida com Cristo. Pais, as suas ações refletem a sua fé. Mães, as suas ações, os seus desejos para os seus filhos. Filhos, os seus planos, os seus sonhos, aquilo que você almeja, reflete um amor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento ao Senhor Jesus. A sua casa é um lugar onde a presença de Deus é vivida constantemente. Busque viver de forma que a sua fé não seja algo apenas falado, mas seja algo vivido. Falar, tem aquele ditado, né? Que falar até o papagaio fala. Né? Falar é muito fácil, gente. O viver cotidianamente, diariamente, constantemente, isso sim, exige de nós esforço. A sua vida é uma espécie de Bíblia que seus familiares vão ler todos os dias. E não se engane, não adianta você falar uma coisa e viver outra, porque aquilo que você viver vai ter um impacto muito maior do que aquilo que você fala. Ao passo de que, se aquilo que você falar confirmar o que você viver, aí sim as suas palavras vão ser muito mais poderosas na vida dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus familiares. Para nós encerrarmos, cuidado do pensamento. Hoje, nesse Dia dos Pais, tão especial, a gente é lembrado que a nossa maior responsabilidade, o nosso maior privilégio como pais, é ser um instrumento nas mãos de Deus na vida dos nossos filhos, na vida de nossas esposas. Mas para a gente ser esse instrumento, a gente primeiro precisa ser filho também do Pai. A gente precisa entregar a nossa vida, viver um relacionamento vivo com Ele. Assim, a partir disso, a gente vai transbordar de Deus na vida dos nossos familiares. É uma grande responsabilidade, talvez a maior responsabilidade que a gente tem. É ser esse principal instrumento na vida dos nossos filhos. Não há herança maior que a gente possa dar para eles do que a fé em Cristo. Nenhum dinheiro do mundo, nada é comparável à herança que a gente pode deixar de eles conhecerem a Cristo, ou pelo menos terem a oportunidade de conhecerem a Cristo. Não se trata de perfeição, até porque a gente, honestamente falando, a gente sabe que a gente não é perfeito, mas se trata de direção, de dedicação. Nós não seremos pais perfeitos, mas podemos, com a graça de Deus, ser pais que amam a Deus de todo o coração, que se esforçam para manter a palavra constantemente em casa e viver de forma coerente com a fé. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Que hoje, cada pai, cada futuro pai, possa ser encorajado a abraçar de fato esse chamado de Deus, de sermos missionários na nossa própria casa, de sermos pastores de nossas próprias famílias. Esse é o primeiro ministério que Deus nos deu e o mais importante de todos. Não estou falando aqui de família, de idolatria da família, estou falando de prioridade, de agenda, de tempo, de investimento.
Que cada oração dos papais, das mamães hoje seja no sentido de que Deus use para alcançar o coração dos seus filhos e dos meus filhos, para a glória e pela graça de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por cada pai, cada família aqui, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é afiada, ela nos desafia de tantas formas, Senhor. E como a Tua própria palavra nos ensina, nós não podemos fazer nada sem Ti. Nós não podemos fazer coisa alguma, Pai, se o Senhor não agir em nossas vidas. Então nós entregamos, Senhor, cada pai, cada mãe, cada família aqui, Senhor, cada pessoa que Te ama, que Te segue, que tem lutado, Senhor, com seus pecados, com a sua inclinação para o mal, que tem buscado, Senhor, viver uma vida que Te agrada. Pai, que pela Tua graça, Senhor, o Senhor nos encha de motivação correta, de alegria verdadeira, Senhor, de uma sede, uma vontade de estar contigo o tempo todo, Senhor, que nós transbordemos disso para os nossos filhos e para as nossas famílias. Nos enche, Senhor, da Tua palavra, que essa seja a nossa prioridade, nosso relacionamento contigo. Nos ajuda, Senhor, a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, porque até para isso nós precisamos da ação do Teu Espírito em nós. Pai, sem Ti nós não passamos de pó da terra. Nós somos tão gratos, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor, que nos alcançou. E clamamos, Senhor, que essa mesma graça, essa mesma misericórdia, esse mesmo amor alcance os nossos filhos. Que eles sejam atraídos para Ti, Senhor. Sejam atraídos por Ti e que cada pai, cada mãe, cada familiar aqui possa ser um instrumento poderoso nas Tuas mãos para que isso aconteça. Nós sabemos, Pai, que cada um deles vai ter que tomar uma decisão pessoal, vai ter um relacionamento particular com o Senhor, mas nós queremos ser participantes, Senhor, instrumentos ativos nas Tuas mãos, Senhor, fazendo tudo o que está no nosso alcance para que isso aconteça. Nos ajuda, Senhor, a termos as prioridades corretas na nossa agenda, no nosso tempo, no nosso dinheiro, nos nossos relacionamentos, que façamos tudo isso, Pai, alicerçados na Tua palavra, para engrandecer o Teu nome cotidianamente, constantemente com nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a testemunharmos para aqueles que estão ao nosso redor e que não Te conhecem, para que eles conheçam esse amor, para que talvez nós sejamos instrumentos também na vida deles, Pai, da sede e fome da Tua palavra para nós e para eles, para que todos sejam alcançados, Senhor, para a Tua glória. Obrigado, Senhor, pelo restante de noite que temos. Abençoa, Pai, nosso restante de domingo, a semana que temos pela frente também, Senhor, conforme a Tua vontade. É em Teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém.